Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, e eu quero ler o versículo 6 ao 8, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, que de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Nós conhecemos essa passagem, não é? Havia na cidade, no meio do povo de Israel, uma escola de profetas. E Elias, ele era o professor dessa escola de profetas. Ele era um instrutor daqueles que estavam se preparando para serem os profetas do Senhor. O ensino da maneira, de como que Deus ele agira. E você sabe que existia o servo do profeta Elias, Eliseu, que vivia sempre com Elias, estava sendo instruído por Elias. E quando nós olhamos para Eliseu, nós começamos a perceber que Eliseu, ele começou a querer seguir os passos de Elias. E de repente é chegado o momento em que todos os profetas sabem, da escola, que mais um pouco de tempo chegaria a hora em que o Senhor iria buscar o profeta Elias. E então Eliseu, sabendo disso, buscar ao Senhor. Ele começa então a querer também ser cheio da presença de Deus em sua vida. E isso nos traz um ensinamento para a nossa vida, porque se nós queremos ter uma vida plena, uma vida dirigida por Deus, uma vida em que o Senhor está guiando em tudo, nós temos que ter e buscar e ser cheio da presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não basta eu apenas ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, meus irmãos. Eu preciso ser cheio. É como um copo de água, não basta apenas ter água neste copo. Eu preciso que esse copo seja cheio, transbordante. Você está entendendo? É diferente. Estavam os discípulos reunidos num lugar fechado. E de repente, do nada, no meio da sala, a porta estava trancada, mas no meio da sala aparece Jesus. Ele não entrou pela porta, ele simplesmente apareceu. E Jesus, de repente, ele assopra os seus discípulos
E ele estava entregando o Espírito Santo para os discípulos dele, depois da ressurreição. Eles receberam o Espírito Santo ali, mas eles não foram cheios do Espírito Santo. Quando que eles foram cheios do Espírito Santo? Em Atos capítulo 3, 2. Estavam reunidos no mesmo lugar, não é? E veio como um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Os discípulos que receberam o assopro de Jesus, eles receberam o Espírito Santo, mas eles só foram cheios do Espírito Santo quando eles estavam reunidos lá no mesmo lugar, numa comunhão só, buscando a Deus, clamando ao Senhor, e o Senhor desceu sobre eles o poder e a graça do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é receber uma graça. E você sabe o que é graça, né? Graça é favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas eu recebo. Isso é graça. Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não me dá. Isso é misericórdia. Misericórdia é o que eu mereço, mas Deus não me dá. Graça de Deus é aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo pela graça de Deus. Não é por méritos, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o certinho, não é porque eu sei... Não. Todos nós cometemos pecados. A Bíblia Sagrada diz, se alguém disser que não peca, já pecou, porque está mentindo. Se alguém disser que é perfeito, então já pode ir para o céu, porque no céu é o lugar dos perfeitos, né? A única diferença é que o meu pecado é diferente do seu, o seu é diferente do meu. Então eu não posso julgar o seu pecado e nem você pode julgar o meu, só porque eu não peco igual você e nem você peca igual eu. Ah, não, mas aquele irmão, aquela irmã faz isso, eu faço diferente. Eu peco do mesmo jeito, mas peco de outro jeito. Mas os pecados é um só, não é pecado, não é verdade? Não, mas eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. O único que não pecou foi Jesus. Elias, ele tinha uma graça tremenda, mas ele pecou. Os profetas de Cristo tinham o poder e a graça de Deus, o Espírito Santo vinha esporadicamente, descia sobre eles, enchiam eles de poder, fez descer fogo dos céus. Eliseu, no caso, fez um machado flutuar, abriu o rio Jordão para eles passarem, mas eles tinham pecado e tinham ido. E então a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus desciam sobre ele. Por quê? Porque eles eram bons? Porque não. Porque eles recebiam pela graça. Só que eles recebendo pela graça, não era assim, como se diz o Nihongo, kateni eles recebiam. Eles recebiam assim de qualquer maneira. O que é que tinha de diferente nesses homens que recebiam a graça do Senhor? Eles passavam por alguns testes, vamos dizer assim. E são testes que a nossa vida Deus coloca em nós também. Para que nós venhamos vencer esses testes. E quando eu venço esses testes, eu começo a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós não passamos em algum teste, o Senhor continua parado ali, deixando o ouro no fornalha ali, sabe? Até nós conseguirmos passar. O Senhor vai deixando ser quebrantado, até chegar ao ponto de ser usado por Deus. Então, aí Deus deixa lá o ouro no fogo. E o ouro vai queimando, queimando. E tem que ser assim. Quando eles tiram o ouro da terra, o ouro vai lá pro forno.
E o ouro fica no forno queimando, 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 para quê? Para queimar as impurezas. E quanto mais queimando vai ficando, mais puro ele vai, mais precioso. Por isso que tem categorias de ouro. Ouro 18, ouro 24, ouro, né? Tantos quilates. Cada vez ouro mais puro ou ouro menos puro. Por quê? É o tempo que ficou lá no fogo, purificando. Eu já contei uma vez aqui, eu vou contar outra vez. Um certo homem chegou para o ourives, aquele que mexe com ouro, e perguntou para ele como é que ele sabe exatamente o ponto em que o ouro está bom para que ele tire do fogo. E ele disse o seguinte: nós colocamos o ouro lá e nós deixamos ele queimar, a pedra você vai queimando. A gente sabe que o ouro está pronto para ser tirado quando a gente abre o forno lá que queima e nós olhamos o ouro e o ouro ele está refletindo o nosso rosto, a nossa cara. Está como um espelho. Quanto mais brilhoso parecer no espelho, melhor é. Da mesma maneira é o Senhor. Ele vai deixando a gente no forno lá e vai queimando, e vai tirando as impurezas, tudo que mal que está em nós. E quando ele abre o forno, não, ainda está fosco. Deixa mais um pouquinho, que está fosco. Passa mais um tempinho e vai lá no forno e vê, não, ainda mais um pouquinho, talvez. Mas quando ele abre e vê que reflete o rosto de Jesus lá no ouro, aí ele diz, agora está no ponto de eu tirar, porque está começando a refletir a imagem de Jesus. Você está entendendo? Por que que Eliseu recebeu, e não só Eliseu, Elias recebeu esse poder, essa graça? Ele foi cheio do Espírito Santo. O teste de Eliseu foi ele ir em uma busca inconformada. Leia o texto. Eliseu, ele começou a buscar porque ele queria receber a bênção de Deus. E ele buscou inconformadamente a porção do Espírito Santo em sua vida. E sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu, você fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Deus disse o que para Elias? Vive o Senhor, versículo 2, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram para Betel. Elias disse, Eliseu, fica aqui, eu vou para Betel. Ele disse, vive o Senhor, que eu não vou te deixar. E lá foi Eliseu atrás do profeta Elias. Aí os filhos os profetas da escola, eram os profetas, 50 profetas da escola dos profetas, chegaram para Eliseu e disseram, sabe que o Senhor tomará o seu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, eu também sei, eu sei disso. Fica quieto. E Elias foi até Eliseu e disse assim, olha, a gente está em Betel agora, né? O Senhor me enviou para Jericó. Fica aqui que eu vou para Jericó. Ele disse, nada disso, vive o Senhor que eu não te deixarei. Você vai de Betel para Jericó, eu vou contigo. E lá foi Eliseu atrás de Elias. Então desceram de Gilgal para Betel. Ele disse, eu vou com você. Ele saiu de Betel e foi para Jericó. E ele disse, não te deixarei, eu vou ir contigo. E então, Elias disse, Eliseu,
o Senhor agora me enviou ao Jordão. Versículo 6. Fica aqui que eu vou descer ao Jordão. O que Eliseu falou para Elias? A mesma coisa. Eu não te deixarei, vive o Senhor, que eu irei contigo até o Jordão. E assim foram. Você está entendendo o que Eliseu queria? Os homens falavam para Eliseu: ó Eliseu, você sabe que o Senhor vai tomar Elias no redemoinho, sabe disso, né? Ele disse: eu sei, fica quieto, mas eu vou correr atrás. Queridos, nós não recebemos o Espírito Santo de qualquer maneira, assim, simplesmente vai vir. Eliseu correu atrás, ele não largou Elias, que era o seu Senhor. Ele buscou inconformadamente. Ele esteve em perseverança em ser cheio do Espírito. Se ele fizesse que nem os outros, ou ele dissesse, Elias falasse: fica aqui que eu vou, ele falava: tá bom, o Senhor está mandando, eu vou ficar. Ele não teria recebido nada. Mas não, ele perseverou em buscar, em orar, em ser cheio do Espírito Santo. Nós só vamos receber o Espírito Santo de Deus se nós buscarmos. Com força, meus irmãos. Nós só vamos receber o Espírito Santo se nós perseverarmos e buscar ao Senhor inconformadamente. É a perseverança em buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Que vai fazer nós nos ser cheios do Espírito Santo. Conta-se uma história de um certo homem, Abraham Kuyper. Ele era holandês. E ele era um homem muito estudado. Ele foi jornalista. Ele tinha, acho que, algumas faculdades, jornalismo. Ele era um estadista. Ele estudou na teologia. Ele era formado, mestrado em teologia na faculdade. E por esses diploma que ele tinha, por causa desses diplomas que ele tinha, lá na Holanda, a igreja mandou ele lá para uma igrejinha lá no interior. Ele se formou em Amsterdã, mas a igreja mandou ele, uma igreja mandou ele lá no interior para ele pastorear uma igreja, a primeira igreja que ele fez. E ele foi todo pomposo, né? Chegando lá, eu com todo esse meu conhecimento. E ele chegou lá, ele não foi muito bem aceito, porque ele era liberal. Ele conhecia muito da palavra de Deus. Só que alguma coisa não deu certo, não entrosou com a igreja. E ele pensou consigo: você sabe o que eu vou fazer? Eu vou ganhar esse povo tudo, eu vou me entrosar com eles. E ele resolveu ir na casa de um por um dos membros, fazer algumas reuniões também com alguns, e eu vou lá tomar um chazinho para conversar com eles e conhecer melhor eles. Eu cheguei agora, não estamos se entrosando. E aí ele começou a ir na casa dos membros um por um. Você sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá na casa dos membros, os membros agora convidou ele para orar. Os membros agora começou a meditar na palavra dele, ele começava a explicar do jeito deles, e os membros começaram a explicar do jeito que o Espírito Santo estava trabalhando. Ele explicava do jeito teológico, e os membros falavam: assim, é assim, mas espiritualmente também é assim. E ele falou que Abraham Kuyper, pode procurar para você ver, ele falou que de repente o Espírito Santo começou a converter ele, e tudo aquilo que ele havia aprendido na faculdade começou a cair por terra, porque ele veio como pastor, mas ele começou a ser evangelizado pela igreja. E ele disse:
que foi a maior faculdade que ele fez, foi ter ido para aquela igrejinha e ter conhecido a presença do Senhor em sua vida. Quando ele chegou lá, ele chegou com sabedoria humana. Mas quando ele chegou naquela igrejinha, a igrejinha ensinou ele a ser cheio do Espírito Santo, que era o que faltava nele. Não basta ter um conhecimento terreno, e Paulo já disse isso. Quando eu fui até vocês, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria humana, senão com poder e graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo chegava a dizer que toda a sabedoria que ele tinha terrena, ele tinha isso como o quê? Como esterco. Ele reputava isso como esterco. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo na vida dele era muito maior, batia muito mais forte. Eliseu buscava inconformadamente, em perseverança na presença do Senhor. Então o teste era o quê? Ser perseverante. Ser longânimo, mas querer receber o Espírito Santo de Deus em sua vida. Senhor, eu quero. Aí aparece uma situação dizendo, fica aqui, que não, eu vou junto, eu quero receber. De repente surge um obstáculo, não, mas eu vou orar, porque você já experimentou, experimenta. Põe um propósito de todo dia, tal horário, você orar tantos minutos para você. Ah, mas surge uma coisa justamente naquele horário que você tinha determinado. Nunca aparece. Se você falar assim, não, às 7 horas da manhã eu vou começar a orar. Aí no primeiro dia surge uma coisa. Daí você fala, não, mas eu vou orar. Daí quando chega no segundo dia que é para dar certo, daí nunca acontecia. Mas quando você coloca um propósito de oração, justamente naquele horário começa. Ou recebe ligação, ou para querer. Por quê? Eliseu disse, não, eu não fico, eu vou contigo, vive o Senhor, que eu irei contigo. São propósitos de perseverança, de buscar e receber o Espírito Santo de Deus. O segundo teste, meus irmãos, é do envolvimento total. E deixa eu dizer uma coisa, o envolvimento total é você se entregar totalmente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me envolver totalmente na presença do Senhor. Não. Eu só vou quando o culto é de louvor. Ou eu só vou fazer isso quando me der tempo. Aí não é um envolvimento total. Ah, não, eu vou fazer isso só quando sobrar o tempo. Ou a Bíblia diz para nós, sempre que formos ofertar algo a Deus, Ele pede para nós as primícias do Senhor. Leia o sacrifício de Abel e de Caim. Eu já ouvi alguém dizer que Deus rejeitou o sacrifício de Caim porque era frutas. E o de Abel foi sacrifício de carne, sacrifício de um bezerro. Não tem nada a ver com isso. Porque o Senhor disse para Caim, se você tivesse trazido a oferta de todo o seu coração e entregado ao Senhor, não teria sido aceita a sua oferta também? Se você tivesse trazido a sua oferta de todo o seu coração, com todo o seu ser, porque Deus não está olhando, não estava olhando a fruta ou o cordeiro que Abel trouxe, ou a fruta que caiu. Não. Deus estava olhando o coração deles. E disse, não teria sido aceito se você também tivesse trazido com alegria, E quando nós vemos aqui Eliseu, ele se envolve com Elias, ele não quer, ele era servo de Elias, e ele se envolve em tudo. Elias disse, fica aqui, ele disse, eu não vou, eu vou ficar.
Eu vou junto. Eu vou ter que correr, senão eu não vou conseguir terminar. Mas ele queria estar envolvido em tudo que Elias estava fazendo. Você só pode receber, nós só podemos receber e ser cheio do Espírito Santo quando eu me entrego totalmente na presença de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, que você não vai errar. Eu estou dizendo que você vai se envolver. Você vai chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho. Senhor, eu tento, mas não consigo. Mas eu quero estar aos seus pés. E é por isso que Jesus disse para Marta: Maria escolheu a boa parte, porque Maria estava aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava fadigada com as coisas da casa e fazendo, porque queria receber o mestre, mas ela queria receber o mestre materialmente. A preocupação dela era material. Era, deixa eu servir bem, talvez, e foi fazer os afazeres, porque Jesus estava na casa dela. Marta não estava nem aí com os afazeres, foi aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus. Marta disse: mestre, não vês que minha irmã me deixa servir só? Diga a ela para que venha me ajudar. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás afadigada com tantas as coisas dessa terra, deste mundo. Uma coisa só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Aleluia. Maria se assentou aos pés de Jesus. Sabe por quê? Envolvimento total. Ela queria estar aos pés. Ela ligou para servir ou não servir. A preocupação dela, ela podia até servir, mas depois do culto, depois que acabasse a pregação de Jesus, depois que estiver, Jesus é a primícia, Jesus primeiro, depois que acabar o culto aqui, que Jesus der a bênção para todo mundo, aí eu posso ir para a cozinha ajudar, mas enquanto isso não, eu vou primeiro, envolvimento total, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, é o teste das lutas do coração. Esse é terrível, não é? Por mais que a gente não queira, mas o nosso coração luta, não é? E Paulo, ele dizia: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Era uma luta, uma batalha. E não só isso. Às vezes nós não podemos receber o Espírito Santo de Deus, porque o nosso coração às vezes está cheio de mágoas, de rancor. Às vezes alguém no nosso trabalho, às vezes alguém na nossa família, às vezes até mesmo na igreja. E aquilo impede o Espírito Santo de Deus entrar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele precisa que nós estejamos com o coração limpo. E a gente sempre canta aquele hino que o salmista, ele perguntou ao Senhor: Senhor, quem entrará no seu santuário para te adorar? De novo. Senhor, quem entrará no seu santuário para te adorar? Aí Deus responde o quê? Quem tem as mãos limpas e o coração? E o coração puro, não é orgulhoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, não é orgulhoso e sabe amar. É interessante porque a Bíblia diz que bem-aventurados os que têm o coração limpo, porque eles verão a Deus. E quantas vezes nós não limpamos o nosso coração, o Senhor manda nós para a fornalha, lembra do ouro? Se a gente é pedra preciosa,
Se a gente, Deus, Ele quer fazer de nós uma joia. E olha, deixa eu dizer aqui, joia não é para ser colocada em qualquer lugar, não, né? Joia, ela é sempre posta em um lugar importante. Você não vai ver uma joia jogada em qualquer lugar. Bijuteria, às vezes, talvez você até ache. Mas joia, não. A joia, ela vai estar sempre guardada. Às vezes até em cofre, porque ela é preciosa. Só que a joia, para ser joia, ela tem que ir para o forno. Você está entendendo, né? E às vezes o coração da gente tem alguma coisa que... E aí Deus, Ele fala, eu preciso trabalhar nessa joia. Porque do jeito que tira o ouro da terra, ela vem com da terra, ela vem misturada com terra. Ou vem dali do rio, já viu, né? Eles tiram e vem tudo impureza junto. E aí as impurezas estão aí às vezes no nosso coração. E o Senhor fala, eu preciso, porque eu quero fazer uma joia preciosa de ouro. E aí o Senhor pega a gente e coloca a gente dentro do forno lá. Até acabar, até sair as impurezas. E às vezes a gente pergunta, Deus, quantas vezes, né? A gente diz, ai Deus, Senhor, não Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Quantas vezes nós dizemos isso? Ah Deus, me tira desta, ai Deus, que agonia. E você às vezes quer até sair, mas não consegue. Sabe por quê? Porque você sai quando você está na fornalha. E a fornalha, ele te... E não adianta você querer sair sozinho, porque às vezes nós não conseguimos sair sozinho. Não, eu vou sair. Quando você não consegue, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, crie em mim um coração puro. Senhor, tira de mim tudo que atrapalha eu receber o Espírito Santo, eu ser cheio do Espírito Santo. Isso é para todo mundo, até para mim, meus irmãos. Porque enquanto eu tiver pecado na minha vida, eu preciso ir para o forno. E às vezes Deus me manda para o forno, sim. Até os profetas, os grandes profetas, Deus manda ele para o forno, sim. Por quê? Porque Ele quer lapidar mais um pouquinho. Ele quer purificar mais um pouquinho. Ele quer que nós cresçamos. E é por isso que a Bíblia diz, e eu já disse isso outro dia, vou dizer, que a Bíblia diz que o justo, ele é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, clareando e clareando cada vez mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Quando nós chegamos à estatura de um dia perfeito, aí a gente vai para a glória. Aí não precisamos mais ficar nessa terra. Porque é um processo, é uma missão de ganharmos almas, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo tratados na terra. Mas eu preciso lutar contra mim mesmo. É um dos frutos, um dos itens do fruto do Espírito. O domínio próprio, o amor, longanimidade, bondade, paz, paciência. Eu preciso gerar esses frutos dentro de mim e me purificar a cada dia. Não que eu vou purificar sozinho, mas com Deus trabalhando em minha vida. Por isso que eu tenho que me envolver totalmente, porque quando eu me envolvo totalmente, eu recebo a purificação do Senhor. Quando eu me envolvo totalmente, olha só. No versículo de número 7 diz assim, olha. E foram 50 homens dos filhos do profeta, eram 50 profetas, eram da escola de profetas. E pararam de fronte. E ficaram de longe. E eles, os dois, pararam junto ao Jordão. E diz o que? E Elias tomou a sua capa e dobrou a capa e feriu a água, as quais se dividiram em duas bandas e passaram secos. Ambos atravessaram o Jordão. Quem que passou o Jordão?
Quem que passou o Jordão? Elias e Eliseu. E os 50? Ficaram do lado de cá. Não passaram. Os 50 não se envolveram totalmente. Os 50 disseram, deixa eles irem, a gente fica do lado de cá. Eu imagino por quê. Talvez porque, olha, vai vir um redemoinho aí e vai levar Elias para o céu. Vai que esse redemoinho perde aí a coisa, e aí vem aqui, a gente já tem lugar para se mandar aqui, né? Eles queriam ser profeta, mas não, eu não quero ir até lá. Não, deixa eles. Eles não quiseram atravessar o Jordão, eles quiseram ficar lá. Não, vamos ficar olhando de longe. De longe a gente vê. E tem muita gente que fica assim dessa maneira, não se envolve. Eram 50, e nenhum deles receberam a porção que eles iam receber. Porque não foi até junto com Elias até o final. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse, dura coisa, me disse, mas se estiveres comigo, quando acontecer, quando eu for arrebatado, assim lhe será. E então Elias dobra a capa, abre o Jordão, passa os dois em seco pelo Jordão e vai do outro lado. Aí ficou lá eles olhando lá do outro lado, Elias e Eliseu, e os 50 profetas do lado de cá. Não receberam nada a mais, porque não estavam juntos para receber. Aí, meus irmãos, outro teste que se passa é o teste das lutas do coração. Enquanto nós não limparmos o nosso coração, não tirarmos, aquelas sujeirinhas que ficam ali, pedimos ao Senhor que limpa. É difícil, o Espírito Santo ele vai querendo trabalhar, mas ele precisa que nós tomemos algumas decisões. Por exemplo, o perdão. O perdão não é um sentimento que vai vir do nada. O perdão é uma decisão que você toma, e mesmo você tomando essa decisão, você não consegue sozinho. Vai dizer que eu perdoo e eu estou sozinho, eu já vou. Não. Você toma a decisão e o Espírito Santo, em cima da sua decisão, ele vai trabalhando, ele vai limpando, ele vai perdoando, ele vai purificando. Você está entendendo? Enquanto você não tomar uma decisão de perdoar, vai ficar também. O Espírito Santo não consegue. Mas no momento em que você tomar essa decisão de perdoar, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar. O meu filho tomou a decisão e eu vou começar a trabalhar. E ele vai trabalhando, ele vai limpando. E a cada dia nós vamos crescendo. Outra coisa é o teste de pessoas estar preso ao passado. Quando nós lemos no versículo 16, 17, 16, e disse-lhe, eis que os teus servos, há 50 homens valentes, ora, deixa ir buscar o teu Senhor, pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales, porém ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E ele disse, enviai. E enviaram 50 homens que buscaram 3 dias, porém não acharam. E então voltaram para ele, tendo ficado em Jericó. E disse-lhe, eu não vos disse que não fosse? Então eles chegaram, os 50 disseram, olha, vai que o redemoinho levou Elias ali para o céu e jogou ele numa montanha. Então vamos lá procurar para ver se ele não está por lá. E Eliseu disse, Deus levou ele para o céu, não vai ninguém não. E aí disse que eles insistiram até enfastiar Eliseu. E Eliseu disse, você quer? Então vai. E eles foram por 3 dias, procuraram e não acharam. Você sabe o que é isso? Eles ficaram presos no passado. Eu já tinha levado Elias ao céu e eles queriam ainda procurar Elias. Eles queriam achar Elias. E muitas vezes nós somos assim, nós estamos caminhando, é para frente que temos que ir, e aí alguma coisa lá atrás está nos segurando ainda, está nos prendendo ainda. E nós temos que dizer, para trás ficou, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alto da verdadeira vocação em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sigo para o alvo, eu enterro tudo o meu passado, e a partir de hoje eu começo uma nova vida. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos,
nasce de novo, Nicodemos. Você sabe o que Deus estava falando? Morre a vida passada e comece uma vida nova a partir de agora. E aí quando eu faço isso, eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar em mim. Eles queriam procurar Elias. Elias já estava no céu. Elias já tinha sido levado por Deus. E eles estavam procurando Elias aí. Por quê? Porque ficou preso ao passado. Agora, uma das importantes, eu já vou encerrar, que foi o teste da capa, meus irmãos. O teste da capa com Elias e Eliseu foi muito importante. Porque eles atravessaram o Jordão, os dois. E depois que eles atravessam o Jordão, aleluia, diz a palavra de Deus que lá do outro lado veio como carruagem de fogo, vindo dos céus, e a carruagem desceu, e quando passou por Elias e Eliseu, diz que houve um redemoinho, e começou aquele taifu, aquele tufão, rodou, Elias joga a capa cai, e Elias vai aos céus. Eliseu, o que ele faz? Leia aí. Ele rasga a sua capa. E agora ele pega a capa de Elias. E quando ele pega a capa de Elias, ele recebe a porção dobrada do Espírito Santo que estava na vida de Elias. A capa que ele tinha, ele joga fora. A capa, se você ler lá em Deuteronômio, ela é uma das, como é que eu poderia dizer, uma das propriedades mais importantes na época para o judeu. Em Deuteronômio o Senhor chega a dizer, se alguém pegar a capa de alguém como penhor, até o anoitecer tem que devolver essa capa para ele. Mesmo que pegou emprestado, você vai ter que devolver, porque é na capa que essa pessoa vai dormir. Talvez essa pessoa não tenha nada a não ser a capa dela, mas é nessa capa que ela vai se cobrir do frio. É nessa capa que ela vai poder se repousar. É nessa capa que ela vai poder guardar algumas moedinhas que ela tem. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, quando Elias ele rasga a capa dele, que era importante, ele estava dizendo, o velho Eliseu, embora perseverante, acabou. Agora eu recebo uma capa melhor e maior. Você está entendendo? E ele agora cobre-se desta capa maior. Só que é interessante que quando nós, aleluia, recebemos uma capa maior, nem sempre essa capa vem do nosso tamanho, né? A capa era de Elias, a medida era de Elias. Só que quem agora ia vestir a capa era Eliseu. Às vezes nós recebemos a capa e até, mas às vezes a capa não vem com o nosso tamanho. Só que daí a gente começa, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós para que nós venhamos nos ajustar na capa, a ficar boa dentro dela. Você está entendendo? E aí quando você coloca a capa, às vezes você põe uma roupa, já pegou a roupa de alguém que não é sua roupa? O tamanho às vezes é grande ou é pequeno, se for apertado, se for, aí você tem que tentar se ajustar. E o Senhor ele vai começando a nos ajustar. E é por isso que nós vamos cada vez mais e mais vendo como Deus vai trabalhando em nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso é um processo importante para nós, é como uma metamorfose, né? Por quê? Porque a gente vai se transformando, a gente vai mudando, e cada vez que a gente vai mudando, o Espírito Santo vai se aperfeiçoando, vai aperfeiçoando nós a cada dia. E de repente Eliseu, ele está ali e ele recebeu agora a capa de Elias. No começo, imaginei eu que estava meio, talvez Elias tinha o mesmo corpo certinho de Eliseu, não sei. Mas ele teve que estar, e de repente ele começou a ter o ajuste na capa. Porém o Espírito Santo de Deus também foi começando a trabalhar em Eliseu para que ele pudesse trabalhar com a porção dobrada do Espírito Santo. Mas ele não deixou de perseverar para receber. Ele não deixou de se envolver para receber a porção. Ele lutou. Eu tive que correr aqui contra aqueles que diziam,
Você sabe que ele, cala-te, eu sei, não precisa ficar, né, azucrinando o meu ouvido. É como se fosse isso. Se você vê a expressão que Eliseu disse, mas você sabe que o teu Senhor vai ser, eu sei, cala-te. Aí foi mais um pouquinho, você sabe que o teu Senhor, eu sei, cala-te, eu sei. Mas ele, né, venceu as lutas do coração. Os outros profetas ficaram presos ao passado. Eliseu não, disse, não vai não, porque ele já está no céu. Ele não ficou preso ao passado. E ele, quando recebe a capa, ele recebe a capa de Elias. E ele também recebe a porção do Espírito Santo. O que acontece? Ele dobra a capa novamente e ele atravessa novamente o Jordão de volta e volta para o outro lado. Não é? E o Jordão abre novamente para que Eliseu passe. Agora, depois que os homens foram ver se Elias está na montanha, Eliseu está com porção dobrada. Eles foram ver, 3 dias se passaram, procuraram Elias, não acharam Elias. E Eliseu disse, eu disse para vocês não irem. Aí no versículo 19, olha o que eles disseram para Eliseu. E eu já vou encerrar. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. As águas eram más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E então trouxeram uma salva, um pacote assim de pano, com sal dentro. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela. E disse, assim diz o Senhor, sararei esta água, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Aleluia. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Ei, ele passou no teste da perseverança, da inconformabilidade. Ele passou no teste do envolvimento total. Ele passou no teste das lutas do coração. Ele passou no teste de largar-se do passado. Ele passou no teste da capa, recebeu capa nova. Rasgou a sua capa. E você sabe que no passado, quando rasgava a capa, era sinal de humilhação, não é? Ele rasgou a sua capa, pegou a capa nova. Ei, agora ele recebeu a porção do Espírito Santo. Ele estava com porção dobrada do Espírito Santo. E aí disseram para ele, ô Eliseu, a terra é boa para beber, mas a terra é estéril e as águas não são boas. E aquele homem pede simplesmente um saco com sal dentro. Ele sai jogando sal na água, na terra e dizendo que a terra fique boa e que as águas também. Que as águas fiquem boas e que a terra não seja mais estéril. Pronto. Aí quem olha assim diz assim, ele é poderoso. É poderoso não. É porque ele se envolveu totalmente com isso. É porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Era porque ele buscou inconformadamente. E ele não parou em nem um só segundo. Ainda que Elias disse, fica, ele disse, não, vive o Senhor que eu não paro. Que eu vou atrás de ti. Ainda que os outros azucrinaram seus ouvidos, dizendo, olha, sabe? Ele diz, olha, eu sei, e eu vou continuar. Ainda que os homens disseram, olha, eu quero ver se Elias está lá na montanha. Ele disse, não vai, mas eu quero, não vai, mas eu quero, e não vai. Mas eu não vou não, porque eu já sei que o meu Senhor, que Elias já está nos céus. Ele não ficou preso. Aí agora, quando acontece da esterilidade vir, das águas não estar em bom estado, aquele mesmo homem que venceu tudo isso,
Ele simplesmente joga sal e diz: terra, fique boa. E a terra fica boa. Água, fique boa. E a água ficou boa. Queridos, quando você se envolve totalmente e recebe a porção do Espírito Santo em sua vida, você passa a ser um instrumento de Deus na face da terra. Quando você chega àquele ponto em que o ouro começa a refletir, a virar um espelho, que o Senhor abre lá a porta do forno espiritual e vê aquela pedra preciosa, aquele ouro precioso, já refletindo o seu rosto, ele diz: essa joia agora está pronto para ser trabalhada, para ser modelada. E quando ela está modelada, ela é polida. E depois que ela é polida, ela vai para um lugar especial, um lugar de destaque, um lugar que não é qualquer lugar jogado por aí, é lugar importante. Então você quer receber de Deus, você pode ser, mas primeiramente, para nós sermos, nós temos que receber a porção do Espírito Santo em nós. Aleluia. O lugar que você trabalha, Deus tem um propósito. A escola que você estuda, Deus tem um propósito. Você está lá porque Deus tem um propósito. Se você está na posição que Deus quer, Deus tem um propósito contigo como um instrumento. Agora diga: Senhor, trabalhe em mim. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz de mim o teu querer. É exatamente o que esse hino canta. Se renda ao Senhor. Renda a sua vida ao Senhor. E fala com Deus: Senhor, faça de mim o seu querer. Eu quero ser um vaso em suas mãos. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. Mas para isso, Deus, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Mas se você buscar a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando, e ele vai ajeitando o caminho, ele vai purificando. E de repente você vai ver como Deus, ele vai usá-lo em suas mãos, e o Senhor vai trabalhar para o propósito que ele tem em sua vida. Então aceite o processo do Senhor. Diga simplesmente: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou em sua presença. Eis-me aqui para ser um vaso em suas mãos. Entregue-se totalmente ao Senhor. Por isso que o Senhor disse: entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se entregue na presença do Senhor, desprenda do passado, perdoe, limpe o seu coração. Seja persistente, ore, busque ao Senhor. Fala: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Eu quero cada dia mais e mais estar perto do Senhor. Não dá pra mim. Olha, escuta só o comecinho, a gente não vai cantar tudo não. Mas perto quero estar. Deus, é ti. Escuta agora, olha.
ainda que seja dor que me a ti, eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Você está entendendo? Eu quero estar mais perto do Senhor, ainda que seja dor, Senhor, que me una ao Senhor, mas eu quero estar perto. E depois que a gente passa por todo esse processo, você levanta as mãos, você clama e Deus, Ele responde a oração, Deus, Ele te abençoa, Deus faz a obra, o milagre acontece na sua vida, o milagre acontece na sua família, o milagre acontece na sua casa. Por quê? Porque você se entregou totalmente a Deus. Eliseu, se tivesse parado, não teria recebido, mas ele perseverou, ele buscou, ele quis receber. E eu quero fazer uma oração com você esta noite. Aleluia. Se você quer receber, pede a Deus. Vamos fazer essa oração junto comigo. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Os discípulos de Jesus, depois que foram cheios, eles anunciavam com ousadia a palavra do Senhor, e o Senhor operava milagres através dos seus discípulos. Muitos milagres aconteciam. A sombra de Pedro curava os enfermos. Era só passar a sombra dele que os enfermos eram curados. Quantos milagres os discípulos de Jesus operaram? Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Não era poder deles, era o poder do Espírito Santo que estava na vida deles. E você e eu podemos ser um instrumento nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, para encher a sua casa, para encher lá no seu trabalho, para encher na escola, para encher por onde você passar. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor: eu quero ser cheio do Teu Espírito. Me ajude a tirar o que atrapalha, mas eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. E quando você se põe nessa posição da perseverança, você vai ver que Deus, Ele vai começar a trabalhar naturalmente. Porque não é você que vai se convencer nem convencer alguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence e Ele que nos garante a vitória. Vamos orar. Senhor Deus Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai. E eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, para que nós venhamos, ó Pai, receber a porção do Teu Espírito e venhamos ser cheios da Sua graça, cheios do Seu Espírito Santo, e venhamos fazer a diferença, Senhor. Venhamos fazer a diferença onde quer que andarmos, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, enche cada um, trabalha, Senhor, em cada coração, vai limpando, vai operando, vai purificando, ó Pai. Ó Senhor, é como ouro, é como vaso, é como joia preciosa, Senhor, em Tuas mãos. Mas precisamos ser trabalhados, Pai. Precisamos ser modelados, precisamos ser polidos. E então venha nos polir essa noite. Nós queremos estar, ó Pai, em uma posição, Senhor, que o Senhor queira. Vem, Senhor Jesus, abençoar a cada um dos Teus filhos. Vem, Senhor Jesus, operar poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.